Graças a Deus. Vamos orar? Senhor, te damos graça, Papai amado, por mais esse tempo este de comunhão, onde nós estamos, Papai, reunidos, Senhor Deus, nesta noite, para sermos alimentados pelo Senhor, Papai amado, por meio da Tua Palavra. Fala conosco nessa noite, nos ensina, nos instrui, abre a nossa mente, Senhor Deus, para entendermos e compreendermos, Senhor Deus, a Tua Palavra, que a Tua Palavra se torne para nós, Senhor Deus, revelada, que seja para nós, Papai amado, luz, para que nós possamos caminhar, Senhor Deus, dentro da Tua vontade, dentro do Teu querer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai amado, ministra em nossos corações, fala conosco, nos ensina, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus, né? Bom, eu quero compartilhar com os irmãos algo que o Senhor já vem incomodando comigo já há um bom tempo. Acho que nós já falamos também desses textos aqui, né, uma outra oportunidade que tivemos. Ontem ali na comunhão nós comentamos, depois que nós encerramos o assunto que nós tratamos no livro de Ageu, né, falando acerca do dízimo. Foi um tempo muito bom, né? Amém. Glória a Deus por isso, né? Foi uma bênção. E a gente vai vendo coisas assim que alegram o nosso coração, né? Ontem, ali na comunhão, no último encontro que nós tivemos, nós falamos do véu, né? Nós tínhamos falado do véu ali na comunhão, né? E ali está conosco, né? Você pode levantar, a cunhada dela, né? A Kelly, né? E ali a gente pudemos falar um pouco mais, né? Acerca do assunto do véu, que, né? Quer não é assunto do reino, né? E assim elas, né? Um pouco que elas ouviram, depois elas receberam também o vídeo, né? E ontem estava ali conosco na comunhão, usando o véu, né? Glória a Deus. Que bacana, né, irmãos? Isso nos alegra, né? Amém. Isso nos alegra. Pessoas que estão abertas, né? Abertas para ouvir e se posicionar. Amém. Né? Não adianta só ouvir, é ouvir e se posicionar, né? Que bacana. Glória a Deus por isso. Mas hoje eu quero compartilhar algo, irmãos. Como nós terminamos os dois livros, né, de Timóteo, 1 Timóteo e 2 Timóteo, abre comigo lá, 1 Timóteo. Timóteo, capítulo de número 4. Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 1. Os irmãos, segura firme aí que o negócio é profundo, né? Amém. Ontem a gente comentou um pouquinho, né, meu bebê? Vamos ver se a gente consegue mergulhar um pouco mais hoje. Os irmãos que estiverem na live, né, fica firme aí, irmãos. Amém. Não deixa o sono pegar, repreende o inimigo. Amém. Fica atento. Cuidado para não cair na cadeira também, né?
1 Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 1. Instruções do apóstolo Paulo, né? O nosso irmão Timóteo. Paulo vai dizer: mas o Espírito diz expressamente que em tempos vindouros alguns se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos homens, pela hipocrisia dos que falam mentiras, que têm a própria consciência cauterizada, com o que por ferro embrasa. Somente esses 2 versículos. O apóstolo Paulo falando a Timóteo que o Espírito expressamente. O que se entende de expressamente? Expresso, rápido, ele tem pressa, né? Então, expressamente, o Espírito diz expressamente que em tempos vindouros, né? Esses tempos vindouros, irmãos, ele não vai acontecer, né, nesse tempo do apóstolo Paulo, embora o inimigo ele já começa trabalhando ali, né? Mas esses tempos vindouros, ele não vai iniciar ali e também não iniciou agora, né? Esses tempos vindouros ele vai iniciar, né, para o que nós estamos vivendo hoje, né? A condição, né, do cristianismo hoje, ele tem um ponto de partida no século VI, né? Então, do século VI para cá o negócio foi azedando tudo, né? Então depois a gente vai voltar nesse capítulo 4 aqui, né? E depois a gente vai ler também o capítulo 4, né, de 2 Timóteo. Mas agora você vai comigo para Mateus 13. Mateus capítulo de número 13, o verso é o de número 1. Vamos pegar desde o início. Mateus capítulo 13, verso de número 1. Naquele dia, saindo Jesus da casa, assentou-se à beira do mar, e grandes multidões se reuniram a ele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E muitas coisas lhes falou em parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, se você puder, grife essas aves. E vindo as aves, a devoraram. Devorou o quê? A semente. Qual semente que caiu no caminho, né? Irmãos, é uma mensagem parabólica, né? É uma parábola. Então Jesus está usando, né, essa narrativa de um semeador, né, para ele trazer para nós o entendimento de uma verdade, no qual ele vai explicar depois. Mas vamos pegando aqui, né, de início. Verso 5. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo brotou, visto não ser profunda a terra.
Saindo, porém, o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, porém, caiu em boa terra, e dava fruto, uma a 100, outra a 60, e outra a 30 por 1. Não tem por 1? Também não tem? Só 30? Não? Porque veja bem, o que ele está falando, que Jesus está falando você vai lançar uma semente, e cada semente vai produzir, ela pode produzir 100 sementes por uma semente. Então, uma semente que brota, vai nascer, vai crescer, ela vai produzir a sua semente, então ela pode produzir 100 sementes. Por exemplo, um grãozinho de milho, quando nasce o pé de milho ali, você vai ter praticamente em torno de 3 espigas, de 3 a 4 espigas num pezinho de milho, mais ou menos isso. E quantas sementes não tem uma espiga, Então é disso que Jesus está falando, É uma semente, ela pode produzir 100, 60 ou 30 por 1, ou seja, por uma semente, por cada semente plantada. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora a gente vai pular. Deixa eu só pegar aqui. Isso. 18 em diante. Verso 18. Estamos no mesmo capítulo, agora o verso 18. Isso. Ouve, pois, vós a parábola do semeador. A todo que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Jesus está explicando a parábola do semeador. A semente é o quê? A palavra do reino. A todo que ouve a palavra do reino e não entende. Lembra? Vamos lá. Verso de número 4. E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a devoraram. 19. A todo que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Então a semente que caiu no caminho é o evangelho do reino, porém caiu em uma mente que não compreendeu, não entendeu. Vem o maligno, a ave, e rouba o que foi semeado no coração. E o que foi semeado em lugares pedregosos, esse é o que ouve a palavra e imediatamente a recebe com alegria, mas não tem raiz em si. Irmãos, isso daqui acontece muito, Isso acontece muito.
né? Aconteceu com muitos que passou conosco. Passou por aqui, né? Ouviu, se alegrou, a mensagem, né? Nossa, eu nunca ouvi uma mensagem dessa. Mas foi uma mensagem para essa pessoa. Alegrou apenas no momento, mas não foi tão profundo. Não chegou a formar raiz. O que nos faz permanecer firmes, constantes? Não importa o que aconteça, você não desiste, você continua, você prossegue. É a raiz. Né? Porque você pode olhar para uma árvore, e aí você pode olhar para a árvore e falar assim: essa árvore morreu. Porque você está olhando apenas a aparência, né? Vamos colocar externa. Mas a árvore, ela ainda tem raiz. Ela ainda está tirando nutrientes do solo. E aí passa-se um pouco, lá perto de casa tinha uma árvore, né? O filho conseguiu matar ela, né? Mas, irmãos, a árvore assim era coisa linda de ver. Porque você passava por ela estava toda seca, só galho. E aí você falava assim: morreu. E não passava muito tempo, estava toda cheia de folha, né? Uma árvore bonita, bem grande, né? Ou seja, quem olha para você pode imaginar, ou talvez você até pode imaginar: eu acho que eu não vou suportar, eu acho que eu não vou aguentar, esse negócio de reino não é para mim. Mas se a mensagem entrou dentro de você, e se o evangelho do reino se tornou ou se formou raiz, você pode ter certeza que você permanece. Amém. Eu olhando hoje para os que permaneceu conosco, eu acredito que é os que formou raiz. Amém. Porque já passaram, né, poucas e boas, né? Mas ainda permanece. Glória a Deus. Né? Porque aqui, irmãos, aqui a gente não tem uma mensagem que faz você chorar. A não ser se chorar porque apanhou, né? Mas não tem outra mensagem que faz você chorar de alegria, de emoção. Nós não temos esse tipo de mensagem. O que nós temos para os irmãos é o ensino da palavra. Porque é justamente o que nós precisamos. E é justamente o ponto que as pessoas não querem. Tudo, preste bem atenção que eu vou falar para você. Tudo o que você faz na sua vida hoje, tudo o que você faz, você só faz porque você aprendeu. Só faz porque aprendeu, irmão. Eu vou contar aqui uma experiência que eu tive na infância, mas essa é a realidade quando falta o ensino. Quando falta o ensino, né? A gente ia para a escola, né? O Cauã aqui, que série ele está? Terceiro. Então era mais ou menos nessa faixa etária, né? Eu estava mais ou menos em torno da terceira série. E entrou um aluno novo para estudar conosco, né? E aí na hora da gente, né, vai lá para o recreio, né? Eu vou contar a cena, né? Pode rir aí. E aí a gente vai, né, para o intervalo, estamos lá, corre e tal. E aí antes de entrar para a sala, vamos todos para o banheiro, né? E aí tá todos os meninos lá no banheiro. E esse menino novo, né, ele foi usar o banheiro também, né? E aí nós homens, né, as irmãs sabem também, mas banheiro da escola, né, o masculino tem um mictório, né? E aí os alunos todos ali.
E o menino chegou também no mictório junto com todo mundo, e ele abaixou tudo. E aí os outros alunos olhou e falaram: que isso, cara? E começaram a rir. Mas por que ele teve esse tipo de atitude? Porque faltou um ensino lá atrás. A gente vamos usar aqui vamos pegar a mãe ensinando o filho: filho, ó, quando você for na escola, a calça tem o zíper, e você põe a mangueirinha ali fora, você não precisa baixar tudo, né? Mas por que ele fez isso? Faltou o ensino. Então, ou seja, até mesmo o simples fato de ir no banheiro, você precisa ser ensinado. O se vestir, você precisa ser ensinado. Irmãos, a coisa, sabe, tem coisas assim, por exemplo, você já foi almoçar ou jantar na casa de alguém? Só que, assim, são pessoas mais, do nível um pouco mais alto, aí colocam um monte de talher ali, eu falo: meu Deus do céu, e agora? Eu só estou acostumado a catar a colher, e detalhe, aquelas colheres que é 2 colheradas, você já devorou tudo, E aí ali você tem uma colher para isso, um garfo para aquilo, não sei o que tem para tal. Eu falo: meu Deus, acho que eu perdi até a fome, Ou você tem que falar para a pessoa: não se importa, porque eu sou leigo no negócio aqui, eu vou usar esse e esse só, tá? Esse aqui eu não preciso. Então, é desse jeito. Então, ou seja, tudo que nós fazemos hoje precisamos ser ensinados. Ou fomos ensinados, por isso que conseguimos fazer. Então, ou seja, a questão da palavra, muitos desprezaram o ensino. Então muitos receberam com alegria, mas não permaneceu. Por que não permaneceu? Porque a mensagem que chegou até ela não foi profunda. Foi apenas uma mensagem superficial. Foi apenas uma mensagem superficial. Por exemplo, nós já tivemos pessoas aqui, vou usar aqui sem citar nomes, mas, por exemplo, nós tivemos aqui pessoas que eu vi ensinando sobre dízimo, mas falava sobre dízimo, irmão, a ponto das pessoas chorar por causa do irmão ensinando sobre dízimo, do jeito que falava. Coisa linda. Só que nunca entregou dízimo. Entendeu? Então, assim, é uma coisa, irmãos, a verdade, o Evangelho, quando entra dentro de nós, e a verdade, ela entra dentro de nós, irmãos, ela nos molda de uma forma que você fica incomodado. Que a gente comentou lá acho que foi na irmã Patrícia, se eu não está aí nesse dia, É assim, o Evangelho, a palavra, a verdade entra dentro de você. Irmãos, eu não consigo, sério, não consigo. Até mesmo na hora de ler comentário de alguém, eu mudo o comentário, sabe? Por quê? Porque a verdade entra dentro de nós. Então eu não consigo falar, por exemplo, eu vou falar da maneira errada. Então, ou seja, eu sempre faço isso, te anuncio que eu vou falar da maneira errada. Por quê? Porque me incomoda, até mesmo sabendo que eu estou anunciando para você que eu vou falar da maneira errada, e você sabe disso, mas me incomoda falar. Mas, por exemplo, a gente vê pessoas falando: porque lá na minha igreja. O que ela está querendo dizer na minha igreja? O prédio, a denominação. Porque na igreja do fulano de tal. Então, assim, irmãos, não dá para falar a igreja do Senhor como uma denominação, como um prédio. Então essa verdade entra dentro de nós,
a ponto que você não consegue mais. Né? Então tem pessoas que ela recebeu a informação e ela ficou feliz com a informação, mas a informação não é a verdade dentro dela. Não se tornou, não formou raiz, não ficou profundo. Né? Então ela vive algo superficial, abandona facilmente, não consegue permanecer. Por quê? Porque ela ainda está vivendo uma mensagem bonita, ao qual ela alegra, ao qual ela acha interessante, mas a palavra não formou raiz. A palavra não entrou dentro dela como verdade, só chegou apenas como informação. Então, só para os irmãos entenderem o que é ter o Evangelho dentro de você como verdade e ter o Evangelho apenas como informação. Não consegue sair do sistema, né? Não consegue sair, fica preso, né? Então essa é a realidade de muitos. Então muitos passou, congregou conosco, mas assim, irmãos, se teve a atitude de abandonar o período de comunhão, o tempo de comunhão, para ficar na casa sem fazer nada, então, ou seja, só teve informação, não recebeu como verdade. Entendeu? Porque uma vez que esse Evangelho entrou dentro de você como uma verdade e formou raiz, irmão, você não tem altos e baixos, você não tem, uma hora eu estou bem, uma hora eu estou ruim. Não, você pode passar o que for, pode vir vento do deserto, pode vir o que for, irmão. Você, sei lá, você chora, você fica triste, você fica até meio assim, poxa vida, mas quando você vê, você está de pé. As pessoas que estão assistindo ficam olhando, vai cair, vai cair, vai cair. Aí quando vê, não caiu. É mais ou menos assim. Por quê? Porque tem raiz, está estruturado. Então vamos continuar aqui. Então, o que foi semeado em lugares pedregosos, esse é o que ouve a palavra e imediatamente recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. Não dura muito tempo, irmão. Sabe? Vem, alegra, glória a Deus, aleluia, pula, planta bananeira. Mas passa assim um pouco tempo, já abandonou, já desistiu, já parou. Entendeu? É de pouca duração. Vamos lá. Antes é de pouca duração. E lhe chegando aflição ou perseguição por causa da palavra, logo tropeça. E o que foi semeado entre os espinhos, esse é o que ouve a palavra, mas a ansiedade do mundo e o engano das riquezas sufocam inteiramente a palavra e ela fica infrutífera. Então olha só, e o que foi semeado entre espinhos, é aquele irmão que ele vem para a comunhão achando que tipo assim, que ele vai ouvir aquela mensagem linda que todo mundo ouve por aí, só não tem aqui, mas ele vem achando que ele vai ouvir, o Senhor manda te dizer que a porta vai se abrir, o Senhor vai te honrar lá, o Senhor vai prosperar a sua vida, eu vejo um anjo chegando com chave na sua mão. Não, tu não tem esse negócio não. Mas tem muitos cristãos que eles estão na comunhão somente para ouvir aquilo que agrada a ele mesmo. E ele só vai para lá, para a comunhão, e geralmente eles saem de suas casas dizendo assim, vamos lá para ver o que Deus quer falar conosco hoje, E na realidade ele já sai pronto para ouvir o que ele quer, Ou seja, eu preciso ouvir algo da parte do Senhor, então, ou seja, o Senhor tem que falar assim, é isso que eu quero ouvir, Então muitos já saem prontos para ouvir o que eles querem ouvir. Pode falar isso. Pastor, aqui quando fala sobre mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra.
Então, a palavra. não é só que recebe com alegria, mas também não aceita a palavra. Porque ele recebe com alegria. Ela recebe com alegria e muitos assim, infelizmente é que nem, por exemplo, ontem nós estávamos ali lendo o livro de Ageu. Aí de repente eu estou lendo o livro de Ageu aqui, né? Por exemplo, vamos supor que hoje nós estamos falando sobre Ageu. Aí você pega aquela parte, né, aquele verso lá assim, ó. Poxa, fugiu da mente. Mas todo mundo gosta dele. A glória da segunda casa. casa. Exato. Né? E aí você pega o texto, né? A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Aí a pessoa vem aqui. Aí ela ouviu, nós lemos, mas nós não falamos nada, só lemos. Né? Aí ele vai embora interpretando do jeito que ele acredita. Olha, hoje saiu uma palavra, né? A glória da segunda casa vai ser maior do que da primeira. Aí ele está tudo enfunhascado no emprego, né? E aí tipo assim, ou está desempregado, na mente dele assim, o Senhor, a glória da segunda casa, ou seja, o primeiro emprego não era tão bom, o segundo agora que vai ser melhor, entendeu? Ou, vou separar da esposa ou do esposo, porque a segunda vai ser melhor. Então eles saem com uma interpretação deles, né? E aí o que acontece? Eles caem no engano, né? Então, ou seja, são pessoas que é assim, né? Elas formam dentro de si expectativas, esperanças, aguardando, né, que o Senhor venha fazer alguma coisa, né? E nada acontece, né? E aí vem frustração, vem desânimo, né? Enfim. Então, quando que a irmã Samantha comentou sobre a palavra, então entender, as pessoas têm que se preocupar muito, né, com a informação correta, o conhecimento da palavra, porque se não recebe, se não consegue adquirir esse conhecimento, vai receber só com alegria, como foi no verso anterior, ou vai se ofender, né, porque não conseguiu, né, adquirir esse conhecimento, né? Sim, na realidade eles vão se alegrar, né? Mas essa mensagem ainda vai permanecer superficial. Ela não vai ter raiz. Vai se emocionar. Isso, ela não vai se alegrar. Mas quando vê a verdade, tipo, se alegrar, Um exemplo, vamos supor. Ela vem aqui porque ela quer ouvir, tipo, sei lá, alguma coisa. De repente ela foi embora feliz com uma informação, né? Aí ouviu só aquilo, já tá bom, não precisa ouvir mais nada, né? Despreza o conhecimento, né? Esse versículo pode ser também, por exemplo, aqui está dizendo, ouve a palavra, né? Sim. Mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e frutífero. Tipo, pode ser também assim, ele colocar tudo na frente do ensino, tudo na frente e tipo assim, não colocar a palavra como uma prioridade na vida dele. Uma coisa muito importante que ele tem que buscar em primeiro lugar. Exato. Não, ele a põe palavra primeiro não as tem... riquezas, Isso. A palavra não tem primazia. Então muitos é assim, ó. Chegou o domingo, porque agora há uma moda, né? Ir pro culto. É moda, né? Só não vem aqui. Vamos para um outro lugar, mas aqui não vem, né? Porque nos outros lugares não falando essas coisas, né? E aí, tipo, ele vai pro culto. E aí ele vai querendo ouvir algo da parte de Deus. E o que ele quer ouvir? Tudo acerca que se enquadre ao que ele tem por expectativa. Então a mensagem tem que falar que ele vai prosperar, a mensagem tem que falar que o Senhor vai colocar ele por cabeça e não por cauda, a mensagem tem que falar que ele nasceu para vencer, enfim, todas essas mensagens que todo mundo gosta de ouvir, né? Ou seja, o Senhor vai prosperar a sua vida, então, ou seja, eles vão prontos para ouvir, beleza,
Aí eles ouviram tudo que eles queriam ouvir. Então todo cheio, tudo alegre, né? Então tudo, uau, que palavra poderosa, né? E aí eles vão entrar na semana. Então, ou seja, que eles ficam na expectativa que as coisas comecem a acontecer na semana, né? Então, por exemplo, enfim, o foco deles é os prazeres deste mundo. O que o mundo tem para oferecer? O mundo tem para oferecer luxúria, riquezas. O mundo tem para oferecer tipo dinheiro, conquistas, posses, então, poder aquisitivo, né? Então as pessoas estão sempre buscando isso. Ou seja, por quê? Porque na mente delas, né, bênção de Deus é ela prosperar. Só que não a prosperidade das escrituras, é ela ser rica, né? Isso sufoca. E tanto que sufoca que assim, essas pessoas se vêm aqui não aguentam ficar com a gente. Então, por exemplo, ela está acostumada a ir em algum lugar onde ela só ouve esse tipo de mensagem. E aleluia, glória a Deus, nossa, ela chora, alegria, vai embora para casa, todo contente, né? Aí vem aqui, essa mensagem não agrada a ela. Por quê? Porque o coração dela está nas coisas desse mundo, né? O desejo dela está para as conquistas desse mundo. A vontade dela está não em servir o Senhor. A vontade dela está em receber coisas do Senhor, né? E na mente dela é assim, né? Deus ama ela porque ela está recebendo coisas. Na mente delas, né? Dessas pessoas. Se ela está prosperando, se ela recebeu um emprego melhor, né? Enfim, se ela trocou de carro, porque Deus está abençoando. Na mente das pessoas. Por quê? Porque eles vão assimilar, né, essas conquistas como a bênção do Senhor, né? Ou seja, a bênção do Senhor, irmãos, é conhecer esse Evangelho. Não tem coisa mais preciosa do que isso, irmão, né? Não tem coisa mais preciosa do que isso. Não tem. Então as pessoas, elas se sufocam. Por quê? Porque o prazer delas é das coisas do mundo. Então elas não têm mais tempo também para o Senhor, né? Então, por exemplo, trabalhar, e se sobrar um tempo a gente vai para a comunhão uma vez por mês, e se der, né, a cada 3 meses a gente aparece, enfim, vai indo desse jeito. Por quê? Porque o coração dela está nas coisas do mundo. O coração dela está em realizar o desejo, né, que o mundo oferece. Esses são os prazeres do mundo. Então, ou seja, a palavra no coração dessa pessoa fica sufocado. E aí ela não vai produzir, né? Fica infrutífera, né? E assim, a gente sabe, irmãos, né? A gente tem casos, né? Enfim, né? 40 anos, né, caminhando com o Senhor, né? Não, se for para contar a história de irmãos que desistiu da comunhão porque foi trabalhar e assim, irmão, né? Tem pessoas que ela consegue trabalhar 24 horas porque, tipo assim, ela vai conquistar, ela vai ter dinheiro, na mente dela, tipo, é isso daí. Ela consegue trabalhar 24 horas, se possível, focando no dinheiro, entendeu? Só que ela não consegue ficar 2 horas escutando o ensino. Para trabalhar o reino é muito mais exigente, né, pastor? Para o reino, né? Sim, para uma o coisa reino. de salvação, mas para o reino. E são nesses pontos aqui que a gente vê que as pessoas são reprovadas. Sim. Ou seja, os 3 primeiros exemplos são pessoas reprovadas. 3 primeiros exemplos. O evangelho que caiu, a semente que caiu no coração, por aí vem a ave de rapina, que é o diabo, rouba, né? A semente que caiu no meio do lugar pedregoso, né? Também fica sufocado e é de pouca duração, né? E também, né, a semente que cai entre os espinhos.
Por quê? Porque as pessoas têm um coração no mundo, não nas coisas do Senhor. Então, para conquistar as coisas que o mundo tem para oferecer, ela se desdobra. Mas para as coisas do Senhor, ela está cansada, ela não tem tempo, a família, entendeu? Para as coisas do Senhor é assim que funciona. Mas para as coisas que o mundo tem para oferecer, ela se desdobra, né? Então, é isso aí, né? Então, isso está falando aquela que recebe a palavra do reino, né? Então, ou seja, a palavra do reino não é para a salvação, é para o reino, né? 23. Mas o que foi semeado em boa terra, esse é o que ouve a palavra e a entende. Esse certamente frutifica e produz, um a 100, outro a 60 e outro a 30 por um. Irmãos, olha só, entendendo o evangelho do reino, olha que interessante. Uns vão produzir 100 por um. Porém vai ter alguns irmãos que não vai produzir tanto. Ele vai ser 60 por um. E vai ter irmão, né, que ele vai produzir 30 por um. Todos os irmãos serão aprovados. Tanto o de 100, o de 60 e o de 30. Todos serão aprovados para o reino. Porém, eles vão divergir em glória. Lembra que Paulo vai falar, até mesmo as estrelas se diferem em glória? Ou seja, uma estrela, ela brilha mais do que uma outra estrela, né? Então, ou seja, para o reino, uns vão receber mais galardão, outros vão receber menos galardão. Então, nós vamos ter, né, o que tem lá, produziu, né, frutos de 100 por um, esse recebe um galardão grande. O de 60 por um galardão menor. O de 30 por um galardão também menor. Mas todos entrou no reino. Todos fazem parte do reino, né? Vamos lá. Verso de número 24. E aqui é o texto, né? Esse é o texto. Essa 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Esse homem que semeia boa semente no seu campo é Jesus. Amém? Mas enquanto os homens dormiam, irmão, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Não quer dizer que é o próprio homem que saiu semeando boa semente. Não quer dizer que é o próprio Jesus. Não. Tem os trabalhadores. Porque geralmente assim, né? Você fala assim, por exemplo, vou usar o termo como que era antigamente, né? Como que eu posso usar? O dono da fazenda lá, sei lá, o Joaquim. O Joaquim é dono de uma fazenda, né? E aí, ele trabalha com café. Então, vai imaginando aí, uma fazenda que produz café. O dono da fazenda é o Joaquim.
Então, ou seja, foi colhido, sei lá, 200 sacas, um exemplo, de café. Aí as pessoas vão dizer assim, o Joaquim, ele colheu 200 sacos de café. Foi o Joaquim que colheu? Não. Os trabalhadores que colheram. Mas por ele ser o dono da fazenda, do campo, né? Ou seja, na hora de chegar, né, os compradores vão comprar de quem? Do Joaquim. Né? Então, ou seja, a fala é isso. Então, por exemplo, o homem semeou boa semente no seu campo. É Jesus. Mas não necessariamente ele mesmo semeou. Quem semeou são os trabalhadores. Ele entregou a semente para os trabalhadores semear. Nós. Né? Nós. Aqui ainda, nós hoje nos enquadramos nisso. Mas aqui ainda, a princípio, eram os apóstolos. Né? Aqui No 24. Isso, no 25, né? Tá. No 25, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então, esses homens, talvez na sua tradução, talvez esteja servos, homens também, né? Então, esses daqui são os discípulos, os apóstolos, né? Mas vamos lá. Veio quem? O inimigo. Semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Então, ou seja, o Senhor entregou boa semente para ser plantada. Pronto. Mas o inimigo do Senhor veio, ele lançou a semente dele. Guarde isso. Ele lançou a semente dele. O inimigo lançou a semente dele. De quem é a semente? O joio. De quem é o joio? Do inimigo. Guarde isso, irmão. Porque já ouvi pastores aí falando esse negócio meio doido. Vamos lá. 26. E quando a planta brotou e produziu fruto, então apareceu também o joio. O joio apareceu no meio. O joio apareceu no meio do trigo. Cresceu junto. Vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Como que tem joio? Se o Senhor plantou uma boa semente, não era para ter joio, só era para ter trigo. Não era para ter joio, só era para ter trigo. E ele respondeu: um inimigo fez isso. E os servos lhe perguntaram: queres, pois, que vamos e o ajuntemos? Não, replicou o Senhor, para que ao ajuntar o joio, não arranqueis juntamente com ele o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para queimá-lo, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Amém? Amém. Legal. Vamos lá. Deixa eu só pegar aqui. Nós vamos pular o verso.
Nós vamos pular o verso 31, mas a gente volta nele depois. Nós vamos pular o verso 31, 32, 33, 34, 35. Vamos pegar o 36. Verso 36. Então, deixando as multidões, entrou Jesus na casa. Então agora não tem mais multidão. Está somente Jesus e os seus discípulos com ele. 36. E chegaram-se a ele os seus discípulos, dizendo: esclarece-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Jesus. E interessante, irmão, Filho do Homem. Exatamente Jesus. A sua mensagem, a sua pregação, o seu evangelho. Jesus, ele é a salvação, mas a sua mensagem é o reino. Então vamos lá. O que semeia boa semente é o Filho do Homem, Jesus. Irmãos, nos primeiros versos, a semente semeada era a palavra do reino. Agora olha só. Vai mudar um pouco aí, ó. 38. O campo é o mundo. Você já ouviu pregadores dizendo assim: está cheio de joio no meio da igreja? Já ouviu pregadores? Irmão, não tem joio na igreja. No prédio pode ter, mas no corpo de Cristo não tem joio. O corpo de Cristo é formado somente por trigo. Não existe joio no corpo de Cristo. Então, essas pessoas que falam que tem joio no meio da igreja, dentro da igreja, são crentes kamikaze. Filhos do reino, eles são aqueles que são salvos. E esse termo, filhos do reino, seriam os escolhidos ou são todo o corpo de Cristo? Os que compreendem o evangelho. Que compreende o evangelho do reino. Jesus, irmãos, está tratando acerca de reino, não é de salvação. Jesus está tratando acerca do reino. Amém? Vamos lá. Então, ó, o campo é o mundo. Não é o prédio. O prédio está dentro do mundo. Mas o joio está espalhado por todo o mundo. Da mesma forma que o trigo também está espalhado por todo o mundo. E assim, o trigo, né? Bom, vamos lá. O trigo é não somente os filhos do reino, mas é toda a igreja. Porque em algum momento a igreja vai estar para todo sempre com o Senhor. A princípio, nós temos os filhos do reino. Pastor, mas a igreja não é filho do reino? Também. Nós vamos para o reino eterno do nosso Senhor, filhos do reino, salvos. Mas você tem a princípio um primeiro grupo de pessoas que são tirados, né? Mas vamos colocar o trigo, igreja. Até o fim, senhor. Até o fim. Até o tribunal, até tudo, Exato. até a correção. Quando estabelecerem o reino eterno, Passar pelas disciplinas. a igreja estará lá. Trigo. Trigo está espalhado por todo o mundo. Trigo está espalhado por todo o mundo. Né?
Vamos colocar salvos, tá? Vamos lá. A boa semente são os filhos do reino, né? Ser filho do reino, né? Tem aqueles que vão reinar, mas toda a igreja é filho do reino. De qual reino? O reino eterno, né? Por quê? Porque o reino eterno, né, é para todos aqueles, né, que são escolhidos do Senhor, né? Ah, pastor, mas e o povo judeu? O povo judeu não é trigo, irmão. O povo judeu, ele vai ser trigo quando ele morrer e nascer de novo. Aí ele se torna trigo. Então o povo judeu, pastor, eles são joio? Não. Os judeus são o fruto da vide. O próprio Deus vai chamá-los de o fruto da videira, a uva. E olha que interessante, o trigo está no mundo, né? Mas a videira, ela é plantada em um pequeno espaço. Por exemplo, o missionário tem aqui os pés de uva. Não está em todo lugar, ela tem uma parte, né? E isso mostra o povo de Israel, o povo escolhido do Senhor. Nem todo o mundo é videira, só quem é Israel, judeus, né? Eles são os frutos da videira, né? Eles são. Nos dias de hoje, nós vamos ter no mundo trigo, igreja do Senhor, joio, filhos do inimigo, e uvas, que é a nação de Israel, escolhidos do Senhor. Amém? Entenderam? Vamos continuar. 39. O inimigo que semeou é quem? O diabo. É o diabo. A ceifa é a consumação do mundo, ou a consumação da era. E os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é ajuntado e queimado no fogo, assim será na consumação da era. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino tudo que serve de tropeço e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Vamos. Olha só. Nós estamos falando de joio e de trigo. Você já teve a curiosidade de entender a diferença do joio e do trigo? Eu vou ler uma nota aqui do nosso irmão Luiz Misli. Deixa eu ver aqui. Se é essa nota que eu não marquei. Aqui, ó. O joio, da família das gramíneas, é uma erva daninha muito semelhante ao trigo. Suas sementes são tóxicas e podem causar sonolência, náusea, convulsões e até mesmo a morte. O broto e as folhas são muito parecidos com os do trigo. É impossível distinguir o trigo do joio até que se forme o fruto.
O fruto do trigo é amarelo dourado, já o do joio é preto. Olha isso. Mas a diferença deles está no fruto. Só depois que... De resto é tudo nasce. igual. É no fruto. Só quando cresce. Nossa, pastor. De resto é tudo igual. E aqui está uma coisa que o diabo fez e ninguém percebeu. Nossa. Por quê? Por quê, pastor? Olha só. Deixa eu te falar uma coisa. O joio e o trigo. E sabe o que é interessante? O joio não sabe que é joio, por ele se parecer com trigo, ele acha que é trigo. Pegou? Sim. O joio não sabe que é joio. Mas por se parecer com trigo, ele acha que é trigo. Mas a sua realidade é joio. Agora eu vou te explicar um negócio. O joio ora igualzinho trigo, canta igualzinho trigo, lê as escrituras igualzinho trigo, prega e muito bem igual trigo, mas é joio. Detalhe: filho do diabo. Agora, irmão, se o joio é parecido com o trigo, e você só vai diferenciar pelo fruto, que não são nem nós ainda que diferenciamos, né? Porque nós não temos essa autonomia de chegar, você é joio. Nós não temos. Não é? O que vai diferenciar é o fruto. Mas o joio é filho do diabo. Agora deixa eu te falar uma coisa. Não estamos falando daquele declarado. Por exemplo, nós sabemos quem é salvo, ou pelo menos quem não é salvo. Quem é salvo, nós acreditamos que sabemos. Quem não é salvo, nós sabemos identificar facilmente. Aquele que é declarado: eu não creio em Jesus. Aquele que não crê em Jesus, a Bíblia diz o quê? Já está condenado. Então você chegou e falou para alguém acerca de Jesus, e essa pessoa, sinceramente eu não creio em Jesus, sabe, eu não perco seu tempo comigo e tal. Essa pessoa já está condenada. Mas e o joio, pastor? O joio fala de Jesus, irmão. O joio fala de Jesus. A mesma coisa. Entendeu? O joio, irmãos, para ele se parecer com o trigo, ele não vai na balada, ele não vai no boteco, ele não vai nas noitadas, não. Ele vai para a comunhão. Por quê? Porque o joio está junto com o trigo. Aonde o trigo está? Sempre na comunhão. E o joio? Tem que estar junto. Por quê? Porque ele só vai parecer com o trigo estando junto com o trigo, irmão. Tem que parecer igual, né? Se os irmãos estão entendendo? Para ele parecer com o trigo, ele tem que estar junto com o trigo. Caso contrário, se ele estiver sozinho, ele não parece. O joio
que foi plantado no meio do trigo. Os irmãos estão conseguindo entender o ponto que eu quero chegar? Agora, irmãos, lembrando os irmãos na semana passada, na quarta-feira, lembra que eu falei? Por que hoje existem denominações para todo tipo de gosto? Para todo tipo de gosto. Ah, tem aquela que é mais liberal? Ah, eu vou naquela que, né, lá é mais liberal. Né? Ah, eu não gostei dessa porque tem que usar saia. Né? A minha opção sexual, vou ali porque ali, né, tá ali, a minha tribo está ali, né? Ou seja, o povo está dividido por tribos. E cada um está dentro de um lugar aonde lhe agrada. O que aconteceu? Eu já vou te mostrar. Mas lembra de uma coisa na semana passada que nós falamos? Todos deveriam pregar a mesma mensagem. Todos deviam falar da mesma maneira. A ponto de alguém chegar aqui e falar assim: nossa, o pastor aqui é meio duro, porque não fala o que a gente quer ouvir. Ah, eu vou lá naquela da esquina. E aí quando ele chegar naquela da esquina, irmão, ele tem que se deparar com a mesma questão. Nossa, mas parece que está todo mundo falando a mesma coisa. Não dá para ficar aqui também. Aí ele vai numa outra. Nossa, os irmãos estão entendendo? Não era para termos essa divergência de uma mensagem bonita. As mensagens coaches hoje, que agrada, né, o nosso coração, e, enfim, irmão, agrada, né? Ou seja, quem que não quer ouvir essas mensagens tão lindas? Os irmãos já participaram. Quem que não gostaria? Então, ou seja, não era para existir isso. Não era para existir. Era para todos pregar o mesmo evangelho. Era para todos falar a mesma coisa. Se aqui usa véu, lá tinha que usar, para cá tinha que usar. Era assim no tempo de Paulo. Paulo, quando ele está no assunto do véu, quando ele vai encerrar, ele vai falar assim: ó, se você quer ser contencioso acerca do uso do véu, ou seja, se você quer contender com o ensino do véu, nós não temos outro costume. Nós não contendemos. Por quê? E nem as igrejas do Senhor. Por quê? Porque as igrejas do Senhor, e quando ele fala igrejas no plural, não fala de prédio. Ele fala das igrejas que se reúnem em localidades. Então não fala de prédio. Igrejas no plural, só existe uma única igreja, amém? Corpo de Cristo. Mas quando você olha para as escrituras e vê igrejas plural, está falando das localidades, não de prédios, irmãos. Localidades, ou seja, a igreja do Senhor que está em Éfeso, a igreja do Senhor que está em Corinto, a igreja do Senhor que está em Tessalônica, entendeu? E aí as igrejas, localidades, que se reúnem lá. Ou seja, todas receberam o mesmo ensino, todas caminhavam da mesma forma, todas usavam véu. O que aconteceu? Pastor, por que hoje tem essa divergência toda de lugares que pregam uma coisa, outros pregam outra coisa? Não era para existir isso. Vamos ver onde entrou? Volta para o verso 31. Verso 31. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda,
que um homem tomou e plantou no seu campo. 32. O qual é menor do que todas as sementes, mas quando cresce, é maior do que as hortaliças. Então, a mostarda, quando cresce, ela é maior das hortaliças, mas não deixa de ser hortaliça. Você não sabe o que é hortaliça? Alface, couve, né? São hortaliças, né? Elas não dão árvores, né? Por exemplo, tem um tipo de couve que ela até cresce bem grande, né? São aquelas que dão mudas, né? Você já viu? Tem a couve. Ela fica alta, mas não deixa de ser hortaliça. E ela não vira árvore, né? Hortaliça é isso, irmão, né? Então, por exemplo, essa couve, né? Nesse tipo de couve que dá muda, ela cresce bastante. A couve que você compra a sementinha e planta, aquela de lá não gera muda, ela só gera folhas. Você colheu as folhas, acabou a hortaliça, não é assim? Você planta o alface, ele dá aquele, vamos dizer, tipo um ramo, né? E aí você colhe, acabou o alface. Então isso é hortaliça, ela não vira árvore, ela não muda. Só que aqui mudou. E aqui aconteceu um problema. Vamos voltar lá. O qual é a menor do que todas as sementes. Então a semente do grão de mostarda é a menor de todas as sementes, certo? Mas quando cresce, é maior do que as hortaliças. Maior do que as hortaliças. Hortaliça não é hortaliça. Só que olha aqui, ó. E torna-se uma árvore. Você já viu uma árvore de alface? Não. Alguém aqui já viu árvore de alface? Não. Alface é hortaliça, não é? Alguém aqui já viu uma árvore de chicória? Não. Não tem árvore, irmãos. A mostarda também não é árvore. Mas tornou-se uma árvore. Não era. Porque tornou-se também, lembrei do Gênesis, né? Tornou-se, não era. Exato. De modo que as aves do céu vêm e se aninham nos seus ramos. Não dá ramo. Não vira árvore e não dá ramo. Então, o que aconteceu com a mostarda? Foi modificada. Ela perdeu a sua essência. Tornou-se uma grande árvore. A ponto que os joios estão misturados no meio do trigo. E ficou muito grande, porque você não sabe o que é o que mais. Se não houvesse a ação do diabo. Pastor, mas por que é o diabo? Lembra que eu falei para você? Grifa aves. Grifa aves. Quem que é a ave que roubou a semente? O inimigo, o diabo. Olha só, a igreja, ela perdeu a sua essência, a ponto que agora o trigo e o joio estão juntos. Você não sabe mais o que é o que. A ponto que a mostarda, a igreja, hoje você não enxerga ela mais como a mostarda. Por quê? Porque ela cresceu de uma forma, joio e trigo junto. Cresceu. Você não consegue mais identificar. Somente naquele grande dia, na colheita, saberemos quem é. Os filhos do reino e os filhos do diabo.
convive conosco, andam conosco. Agora olha só. De modo que as aves do céu vêm e se aninham nos seus ramos. Quem são as aves do céu mesmo? Diabo e seus anjos. O diabo e os seus anjos. Os demônios é diferente. Os demônios eles vão atuar junto, né? Mas diabo e anjos caídos é uma coisa. Demônios é outra coisa. Pode falar, Zé. Então, aqui quando fala das aves do céu, dos seus ninhos, dos seus ramos, eu lembro na verdade, eu estava estudando ontem mesmo sobre o livro da Timani. E ele fala assim, que não tem como a gente ter o poder de não vir os ataques da mente. Mas tem como que não permitir que eles façam ninho na nossa mente. Então tem a ver com esse versículo, a mente? Também, não só a mente, né? Não somente porque aqui o texto, Jesus está mostrando outra coisa. Ou seja, aqui, né, não é que aqui vai nascer. Vai nascer a cristandade. A cristandade, as pessoas falam, a cristandade porque é cristão, não é algo bom. A cristandade, ou seja, é formado por joio e por trigo. Só que, no meio da comunhão dos santos, não era para ter joio infiltrado. Então as aves do céu é o próprio diabo. Diabo e os seus anjos. Estão junto com os trigos. Oi? Estão junto com quem é o trigo em si, que estão Isso. no... Você não... vamos entender. Espera aí. O irmão está me ouvindo, né? Igreja do Senhor. Mostarda. Uma hortaliça chamada mostarda. Só que ela foi mudada. Ela sofreu uma alteração. Ela virou uma grande árvore. Nessa grande árvore nós temos trigo e joio. Por quê? Vamos colocar, é o meio cristão, é o cristianismo, é formado pelas denominações, é o cristianismo. Então é o todo. Só que ela cresceu, ela perdeu a sua essência, ela deixou de ser natural, ela foi modificada, a ponto que agora no meio, né, desse cristianismo nós vamos ter joio e trigo. Jesus está dizendo que as aves vêm e se aninham nessa grande árvore. Diabo. O próprio capítulo já faz referência, de ser o diabo, essa ave. Fazer morada. Só que agora ele vem fazer morada. Só que não que ele vem morar no meio nosso assim, irmãos. Não. Só que veja bem, ele veio e fez ninho. Onde uma ave faz ninho? Aonde ela acha confortável, onde ela acha segurança, aonde ela acha o ponto que vai ser exatamente para ela poder procriar. O diabo veio e ele se reproduz. E aí, os irmãos estão conseguindo entender agora? Amém. Estão conseguindo entender? Então nessa grande árvore, as aves vieram e se aninharam nos seus ramos. Ramos, ramificações, denominações. Irmãos, isso daí é a ação do diabo.
Infiltrar. Não era para existir denominações. A igreja do Senhor se reúne em Atibaia, a igreja do Senhor se reúne lá, a igreja do Senhor se reúne cá. Mas nasceu as denominações, ramos. Parece que é Deus no negócio, parece que é algo bom, mas está enganando pessoas. O diabo fez ninho ali para enganar pessoas. O Senhor está resgatando aqueles que são filhos do reino. O Senhor aos poucos está resgatando. Pastor, então naquela época em Corinto, é porque era só aquele lugar que estava fazendo errado. O restante estava tudo correto. Exato. Por isso que ele foi lá repreender. Por isso que Paulo precisou tratar o assunto lá em Corinto. Porque as demais já usavam Estava tudo certo. dela. Então, irmãos, a mudança, a alteração da realidade, né? Ela sofreu, né, uma alteração, deixou de ser hortaliça, virou uma grande árvore, a ponto que o diabo veio, e o diabo formou seu ninho. A igreja do Senhor. Oi? Então, essa hortaliça que virou uma grande árvore é a igreja do Senhor, não só. E ele veio. Isso, a hortaliça, mostarda é a igreja do Senhor. Só que essa mostarda agora em forma de árvore, ela tipo, está misturada. Aí seria o sistema. Aí aconteceu a alteração. Então, a árvore. Enquanto a igreja era mostarda, ela estava plena, ela estava perfeita, do jeito que o Senhor queria. Vamos pegar que até o tempo de Paulo, né, ainda estava, a mostarda estava bonitinha. Mas depois, irmão, quando chega Constantino, e aí ele vai declarar, né, que todos os habitantes de Roma são cristãos. Aí todo mundo decidiu ser cristão. E aí, irmãos, nasce a cristandade. E aí começa a corrupção. A igreja, ela começa a sofrer ataques do inimigo. E assim, aconteceu o que aconteceu até o dia de hoje. Aconteceu até o dia de hoje. O Senhor tentou mudar, né? Não que ele fracassou, mas isso foi importante. Mas o diabo, ele se infiltrou de novo, porque aí nasceu o catolicismo, né? No século VI, por meio de Constantino, vai nascer, né, o movimento católico, universal, né? E aí a turma, por isso que os católicos dizem que é a igreja, né, a igreja católica é a igreja primitiva, né? Eles vão dizer essas coisas aí. Não, a igreja do Senhor é uma coisa, o catolicismo é outra coisa, né? Mas o catolicismo se infiltrou, e aí começou a distorcer tudo, começou a mudar tudo, começou a alterar todas as coisas, ensinamentos errados, né? Ensinamentos errados, doutrinas de demônio. Na onde? No meio do trigo. Aonde está o trigo e o joio junto. É isso, misturou Corrompeu verdade. tudo. Aí nós vamos ter, né, o Lutero vai fazer a reforma. Era para começar bonitinho. Tudo do início. A igreja do Senhor se reunindo. Por quê? Saiu do sistema católico. Saiu do catolicismo. Porque estava inflamado lá. O diabo entrou de novo. Ali começam a nascer as denominações, as pratas, né? E aí os grupos foram nominados por, vamos pegar aqui as mais antigas: anglicana, metodista, wesleyana, presbiteriana, divisões. Eu não deveria falar, tá na live. Mas eu tô.
Aí começam as divisões. A ação do diabo de novo. A ação do diabo de novo. Vamos continuar? Olha o verso 33. Nossa, uma hora já foi. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma Mulher. Que mulher é essa? Catolicismo. Não é a igreja do Senhor. Ela se faz com. Ah, que o fermento é assim, não é. É o símbolo, né, tipo de coisas malignas, né? De pecado. Olha só, vamos de novo. Disse-lhes outra parábola. Quem está falando outra parábola? Jesus. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado, fermentado. E saiu de lá toda Corrompido, Ou seja, está fermentado. Tem trigo, mas tem fermento. Só que deixou o natural. Porque uma massa de trigo sem fermento é uma coisa. Uma massa, né, de trigo fermentado, ela expande, ela cresce, ela incha. Mudou, né, novamente foi alterado. E o fermento representa o pecado, né? Representa o pecado. Vamos lá. Olha só, o fermento foi colocado em 3 medidas de farinha. Agora deixa eu te falar, 3 medidas de farinha é a medida exata para uma refeição diária. Isso mostra para nós, como servos do Senhor, trigos salvos, que nós servimos de alimento para as pessoas, por meio da palavra. O trigo, 3 medidas de trigo, é a refeição, é a medida exata da refeição diária. É a medida exata. A igreja do Senhor sempre foi, e a igreja, tá, irmãos? Trigos, não estou falando de novo. Trigos sempre foi, sempre será um alimento para aqueles que têm fome. Porque nós temos uma palavra que alimenta, que liberta, que transforma, que traz luz, que traz renovo, que traz restauração. Sem engano. Sem engano. Por quê? Porque você vai olhar, parece que é certo, mas não é. Fala bonito, mas não é verdade. Foi mexido, está fermentado. Vocês não estão conseguindo? Está bem? E o maná, pastor, era uma vez no dia. Oi? E o maná também lá no deserto, era só. Uma só, Era diariamente. 3 dias. Exato. No dia. Exatamente. 34. Todas essas coisas falou Jesus às multidões em parábolas, e sem parábolas nada lhes falava, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca e proclamarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Tá? Vamos lá. Ó. Então, uma mulher introduziu fermento na farinha. A farinha é igreja. Mas uma mulher, sistema católico, catolicismo, né? O catolicismo representado por mulher introduziu fermento, levedou tudo. Só que não ficou só no catolicismo. Não ficou só no catolicismo. Eu vou te mostrar. E aí entra as denominações. Por quê? Porque quando houve a reforma, era para voltar a ser tudo trigo novamente. Mas o que aconteceu? O diabo se infiltrou. E aí
nasce as denominações. Agora vamos lá comigo para Apocalipse capítulo 14. Apocalipse 14. Os irmãos encontrou? Amém. Alguém pode ler? Verso 1 em diante. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Esses 144.000 são os vencedores. E não é literal, 144.000. Nós temos dois 144.000 em Apocalipse. Você tem o do capítulo 7, que fala dos judeus. Ali é literal 144.000. Aqui fala dos vencedores. 144.000. Não é um número literal. Dos judeus é literal, aqui não é literal. Pode continuar. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de harpistas que tocavam com as suas harpas, e cantavam como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Tá, preste atenção agora. Pode continuar? Pode continuar. Estes são os que não estão contaminados com mulheres. Opa! Não está contaminado com Mulheres. no plural. Nós estamos lendo Mateus 13, do verso 33, e ali há uma mulher introduziu o fermento. Só que aqui está falando estes são que não estão contaminados com Mulheres. e não fala de mulheres gênero, fala de religiões ou denominações. Sabe por quê? Tem pessoas que elas são convertidas à denominação, não ao Senhor. Ela prega a placa, não prega Jesus. Verdade. Ou seja, ser contaminado com mulheres é ser contaminado por religiões ou por denominações. Ou seja, a primeira mulher era uma só. Até Lutero não tinha outra. Não tinha outra. Era a única mulher. Catolicismo. O Senhor abriu os olhos de Martinho Lutero. Acontece a reforma. O trigo sai. Lá dentro só fica joio. Que são os filhos do maligno. O trigo sai. O diabo não perde batalha. Ou, pelo menos não aceita que perdeu. Né? O que ele faz? Se infiltra de novo. E agora começa a surgir mulheres. Não é mais uma mulher. Agora são mulheres. Você consegue entender? Estão pegando? Amém. Vamos voltar para Timóteo para a gente encerrar? Porque agora a gente lendo Timóteo vai fazer total sentido para você. O que Paulo estava falando para os tempos vindouros, não é para aquele momento.
1 Timóteo capítulo 4, verso de número 1. Mas o Espírito diz expressamente que em tempos vindouros alguns se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos, as aves que vêm fazer ninho, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Veja, os demônios também, porque você tem os espíritos enganadores e você tem os demônios, todos trabalhando juntos. E pela hipocrisia dos que falam mentiras. Quem é que fala mentira? Quem usa? Ou seja, o ensino de demônio, as mentiras, os enganos, as pessoas se apostatam da fé. De que forma? Ouvindo homens que têm um título de pastor. Porque veja, o trigo e o joio estão onde? No mesmo lugar. Eles se parecem. Se eles se parecem, tanto o trigo quanto o joio cantam a mesma música. Tanto o trigo quanto o joio, eles oram a Deus. Tanto o trigo quanto o joio, eles têm a mesma característica. A única diferença é o que está dentro. Semente. O fruto que ele produz. E é um fruto, ou seja, lembra que nós vimos lá que o irmão disse? Pode causar até a morte. Então é um fruto que gera a morte. As pessoas não estão recebendo vida. As pessoas não estão. Elas estão sendo intoxicadas por uma mensagem mentirosa, a ponto de eles se apostatarem da fé, a ponto de eles não terem uma fé genuína, a ponto de a salvação de Deus não iniciar no interior dela. Irmãos, eu falo isso por experiência. Eu tenho de jornada cristã, vamos colocar 40 anos, não chega a isso, mas vamos colocar isso. Irmãos, eu comecei a sentir a vida de Deus dentro de mim, fluindo dentro de mim, há pouco tempo atrás. Senti, irmãos, senti de verdade. Ou seja, por meio da palavra, quando você começa a ler, irmãos, eu já comentei com os irmãos, mas por exemplo, quando a gente fazia as lives de terça-feira, os irmãos lembram? Irmãos, às vezes a gente está ali ministrando, o Senhor vinha sobre nós, a voz embarga. Porque a vida do Senhor começa a fluir por meio da palavra, e aí você não consegue, sabe? A voz fica meio embargada, vem, sabe? Os olhos ficam meio marejados por causa da palavra. Essa é a vida dentro, por meio da palavra. E eu senti isso, irmãos, acontecendo na minha vida há pouco tempo atrás, em torno de 9 anos atrás, que eu comecei a conhecer o Evangelho. Por quê? Comecei a sair do sistema. Eu estava dentro de um sistema enganoso. Foi necessário sair do sistema para começar a experimentar da vida de Deus por meio da palavra. Os irmãos estão pegando? Amém. Então, pela hipocrisia dos que falam mentiras. Quem fala mentira? Os homens. Mas homens instruídos por demônios. Homens que falam mentiras, têm as suas mentes cauterizadas. O que é uma mente cauterizada? Sabe quando você machuca? Aí o machucado fica aberto, aí você passa um ferro quente para cicatrizar. A gente vê isso em filme, né? A gente vê isso em filme. Chega e encosta um ferro quente, para parar o sangramento, Os homens têm mente cauterizada a ponto que a verdade não entra na mente deles. Eles têm a mente cauterizada. Então, ou seja, quando eles falam, eles vão falar das mentiras que eles têm, o engano que eles têm. A mente deles é cauterizada para a verdade do Senhor. Faz sentido agora? Capítulo 4. Vai para o capítulo 4, 2 Timóteo. Na live
Alguém vivo ainda não? Tem. Deve ter, né? Oh, meu Deus. Aí, Brincadeira, irmãos. A irmã Lu tá aí. Glória a Deus. Graça e paz, irmã Lu. Graça e paz dos irmãos da live. 2 Timóteo. Agora foi. Capítulo 4, verso de número 1. Nós praticamente lemos essa semana passada. Praticamente não, lemos. Na prática. Né? Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, e pelo seu aparecimento e pelo seu reino. Proclama a palavra, fica preparado, quer seja oportuno, quer não. Convence, repreende, exorta, com toda longanimidade e ensino. Pois haverá tempo. Esse é o tempo, irmão, que nasceu lá atrás. Esse é o tempo. Teve um nascimento lá atrás, no século 6, né? Essa mistura, o misturar do fermento, a mostarda deixando, né, deixando de ser, como era, sendo modificada, né? Pois haverá tempo em que não suportarão o ensinamento saudável ou a sã doutrina. Não vão suportar, irmãos. Irmãos, se o povo gostasse de ensinamento da sã doutrina, irmãos, nós não teríamos capacidade de para conter o povo aqui. Essa quantidade de pessoas, vou mudar, essa quantidade de cadeiras vazias já mostra para você o quanto as pessoas amam a sã doutrina. Irmãos, eu vou ser sincero. O que os irmãos ouvem aqui, você pode rodar a Atibaia, você não vai achar. E pode me convidar, eu vou junto. Você pode visitar qualquer lugar, irmãos. Pode visitar e me chama para mim junto. Só para a gente ver as baboseiras que a gente vai ouvir. Que é absurdo. É absurdo. As pessoas não suportam mais essa doutrina. Por que esses lugares estão lotados? Porque oferece o que eles querem. Missionário é fitness. Vou te usar, tá bom? Aí, ela vai fazer um restaurante só de folhas, comidas saudáveis, nada de gordura, nada de fritura. Vai lotar? Não vai lotar, irmãos. Mas oferece o que o povo quer. Picanha, costela, batata frita e assim por diante. Irmãos. Ou seja, por que esse lugar está abarrotado de pessoas? Está abarrotado, está cuspindo gente para fora. Porque estão pregando o que eles querem ouvir. E aí eles ficam satisfeitos em serem enganados por ensinamentos de demônios. Que levam eles para longe da fé verdadeira. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceiro, comichões nos ouvidos, ajuntarão para si mestres, segundo as suas próprias paixões, segundo os seus próprios prazeres. Ou seja, eles têm para eles, nossa, é assim, não, olha, eu sigo o pastor fulano de tal, eu sigo aquele outro, porque, nossa, precisa da mensagem dele, é coisa linda. A gente escuta isso mesmo. Não, a gente ouve mesmo. É bem por aí. Eu não sei o que acontece.
Eu não sei o que acontece, que eu não tenho muito seguidor, né? Não sei o que acontece. No YouTube a gente tá, só não tem muito seguidor. Mas essa é a verdade, irmãos. Por quê? Por que as pessoas têm esses mestres? Porque falam o que eles gostam. Falam o que eles querem ouvir. Ou seja, são pessoas que estão ajuntando para si mestres que falam o que eles querem ouvir. Que falam coisas que lhe dá prazer. E afastarão seus ouvidos da verdade, voltando-se para fábulas. Fábulas. Sabe o que é uma fábula? É um conto de história que não tem uma verdade. É isso que aconteceu. O infiltrar do joio no meio do trigo. A mostarda que virou uma árvore e agora está lá as aves fazendo ninho. É o trigo que recebeu o fermento. Está no nosso meio. Está no meio cristão. Que triste, né? Muito. Mas nos abre os olhos, né? Faz abrir os nossos olhos. E aí a gente começa a enxergar, né? O diabo fazendo ninhos. As aves colocando seu ninho. Meu ninho está aqui. Por quê? Porque como nós lemos lá, né? Os ninhos nos ramos. Por que ramo? Porque a igreja é única. É única. É única, é única, é única. Só que esse misturar, esse infiltrar, surgiu ramos. E esses ramos é o problema.